Salve galera, beleza? Estamos aqui com mais uma aula da nossa frente 1. Hoje a gente vai falar de modelos atômicos. A gente viu nas aulas passadas que é inviável a gente pensar em química sem levar em consideração o átomo, né? A interação entre os átomos. Então essa aula a gente vai falar de onde tudo começou, lá com os gregos, antes de Cristo, né? E vamos passar por todos os modelos aí que caem nos vestibulares, e eu vou falar um pouquinho no final do modelo atual que a gente tem hoje, que é o modelo orbital, né? Não é cobrado nos vestibulares, mas é interessante para a gente saber. Então vamos lá. Tudo começou no século IV a.C. Tinham alguns filósofos que tinham uma corrente chamada estoicista, que era uma corrente que tentava entender a natureza das substâncias, a natureza das coisas. Então, um desses filósofos era o Demócrito, né, junto com seu discípulo Leucipo. Eles fizeram uma série de experimentos e eles chegaram à conclusão de que se você pegar um bloco de madeira, qualquer coisa, e for dividindo em pedaços cada vez menores, vai ficando cada vez mais difícil de você dividir esse material. Então, pelo raciocínio, né, que eles tiveram, era natural que existissem partículas fundamentais que não pudessem mais ser divididos. E a essas partículas eles chamaram de átomo. Então, átomo da palavra grego significa não divisível, ok? O prefixo a é uma negação e a palavra tomos vem de divisão. Então, átomo é aquilo que não se divide. Portanto, para esses filósofos, né, o átomo é a menor parte da matéria que é necessariamente indivisível e indestrutível. Tá? E como é que era o formato desse átomo? Diferente do que a gente tem hoje, né, que são bolinhas, para esses filósofos o átomo eram como se fossem peças de Lego. Elas tinham um formato irregular que iam se encaixando umas nas outras. E aí, né, a gente conseguiria fazer todos os materiais macroscópicos. Claro que como esses átomos são minúsculos, a gente não veria as imperfeições, né, os encaixes. Seria tudo perfeito como a gente vê. Ok? Então, esse modelo, por mais que seja fascinante, seja muito legal, né? Pô, o pessoal naquela época chegou nesse raciocínio, né? Foi um modelo muito criticado, ignorado por muito tempo, né? O pessoal não levou em consideração e ficou esquecido. Ele só foi resgatado em 1808 com o nosso amigão aí, o John Dalton, que eu já expliquei na aula de leis ponderais para vocês. Dá uma olhadinha lá que eu expliquei um pouquinho do modelo dele. O John Dalton, ele resgatou esse modelo atômico para explicar as leis ponderais, as leis de Lavoisier e leis de Proust. Ele modificou um pouco essa teoria, né, esse modelo atômico do Demócrito e do Leucipo, e para ele os átomos tinham formas de bolinhas, ok? Bolinhas que eram também indivisíveis, também indestrutíveis. E aí os átomos de cada elemento eles eram iguais entre si, necessariamente iguais entre si, e átomos de elementos diferentes eram diferentes entre si. Quando eu digo que são átomos iguais ou átomos diferentes, o Dalton estava dizendo que teria a mesma densidade, mesma massa, mesmas propriedades, né? Ok, então, como eu falei, né? Isso aqui eu já falei para vocês. Se vocês quiserem ver mais detalhes, então acessa a aula de leis ponderais. Lá no final da aula eu falo um pouquinho da teoria de Dalton, né? E, bom, foi um modelo muito bom. Ele deu a primeira visão ultramicroscópica da matéria para os cientistas, né? Que antes eles só poderiam imaginar o que acontecia macroscopicamente, né? Aquilo que está nos nossos olhos. Mas graças a esse modelo do Dalton foi possível que alguns cientistas da época conseguissem ter uma imaginação do que acontecia em nível que a gente não enxerga, né? Em nível ultramicroscópico. Beleza, esse modelo foi muito bom, foi mais ou menos bem aceito, né? Uma parte da comunidade científica não aceitava, uma outra parte achou isso legal e deu continuidade aos trabalhos, né? Então, os anos se passaram, quase um século se passou. Um paralelo aqui, né, ao desenvolvimento da química, a física também havia se desenvolvido bastante. Já tínhamos aí vários estudos
sobre eletricidade, né? Você tinha Michael Faraday definindo várias questões sobre eletromagnetismo, você tinha aí conceito de circuito elétrico, várias coisas aí da eletricidade, mas ninguém tinha uma explicação da onde surgia a eletricidade, né? Chamava-se de eletricidade porque vem do âmbar, né? Âmbar em grego significa, a gente diz electra, por isso que vem a palavra eletricidade, mas ninguém sabia de onde que vinha essa eletricidade. Então esse carinha aí, o Thomson, em 1904, ele conseguiu unir esses conceitos de eletricidade com o conceito de átomo. Ele modificou o modelo atômico do Dalton e conseguiu aprimorar esse modelo aí para explicar a eletricidade, tá? Então, o modelo do Dalton era insuficiente para explicar esses fenômenos elétricos, e aí o Thomson, ele fez alguns experimentos, né? O experimento que a gente mais conhece, que vocês devem ter estudado aí no cursinho ou na escola, é o experimento com os tubos de raios catódicos. Brevemente aqui explicando, porque não é tão necessário que vocês entendam todos os detalhes desse experimento, né? Basicamente, esse bulbo, né, essa lâmpadazinha, ela tem um ar bastante rarefeito aí dentro, e com esse ar rarefeito ele coloca uma diferença de potencial muito grande, né, nos dois tubos aqui, nas duas pontas da lâmpada, e essa diferença de potencial, quando ele ativava, gerava esse raiozinho verde. Não importava qual que era a substância que tinha lá dentro, né, bem rarefeito, qual que era o ar bem rarefeito, saía essa luzinha verde aí, que tinha a natureza de carga negativa, né? Então ele colocava uns ímãs, né? Ímã não, ele colocava uma carga positiva aqui em cima, e aí a luz ela era atraída, né? O que mostrava que essa luz tinha uma carga negativa, beleza? Hoje a gente sabe que esses raiozinhos verdes, né, que foram chamados de raios catódicos, são feixes de elétrons. É literalmente um monte de elétron que está atravessando de um lado para o outro da nossa lâmpada, né? Então esse foi o experimento que o Thomson realizou. Graças a esse experimento, ele chegou à conclusão de que os gases que estavam ali em pequena quantidade tinham elétrons tinham algumas partículas com cargas negativas que iam saltitando de um átomo para o outro até sair de um lado para o outro na nossa lâmpada, né? Então essas partículas negativas muito pequenininhas ele chamou de elétron porque tinha a ver com eletricidade. Então podemos dizer que o Thomson ele é o pai do elétron, né? Foi ele que descobriu quem que era o elétron, e não só ele determinou a existência do elétron dentro do átomo, como ele também descobriu o valor da razão massa sobre carga de um elétron, tá? Então isso aqui mais tarde foi usado, né, vocês vão ver lá em física, o experimento de Millikan, que ele consegue calcular a carga do elétron a partir da massa que ele tinha lá de uma partícula carregada. Então vamos lá, com isso o modelo do nosso Thomson consegue agora explicar tudo que o modelo do Dalton explicava e ainda explica a eletricidade, tá? Então são algumas coisas importantes que a gente tem que saber do Thomson. Primeira delas, o átomo não é mais indivisível, porque ele pode ser dividido entre uma parte positiva e elétrons, tá? No modelo do Thomson a gente tem elétrons que podem sair do átomo. Então essa é uma coisa importante para vocês saberem do modelo. Segundo, o Thomson ele determinou a razão massa-carga. Isso vai ser usado em alguns exercícios aí, mas lá para física, não tanto aqui em química, ok? Então vamos lá, como que era esse modelo, né? Ele é chamado de pudim de passas porque você tinha uma massa gelatinosa e positiva, e você tinha vários elétrons incrustados, tanto fora quanto dentro dessa massa gelatinosa, ok? Para quem nunca viu um pudim de passas, é esse aí que está na foto, é bem gostoso, tentem achar uma receita aí, vale a pena conferir. Tranquilo? Vamos testar aqui então o exercício, dá uma pausa, vê se você consegue fazer, e aí dá um play aqui comigo, tá? O átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis e subníveis de energia.
Não falamos disso aqui ainda, né? Não é esse modelo que fala de níveis e subníveis. Cargas positivas e negativas. Opa, eu tenho uma massa gelatinosa positiva, certo? Com elétrons com cargas negativas incrustadas. Então isso aqui faz sentido. Vamos ver as outras. C. Núcleo e eletrosfera. Não falou de núcleo aqui ainda, né? Grandes espaços vazios. Era uma massa gelatinosa, não tinham espaços vazios. Orbitais. Isso aqui, nenhum modelo que a gente vê no ensino médio fala de orbitais, né? É o modelo de Schrödinger, que eu vou passar para vocês aqui uma palhinha, mas não é nenhum dos modelos aqui do ensino médio. Então, ó, a resposta certa seria aqui cargas positivas e negativas, alternativa B. Tranquilão? Beleza. Então, continuando aqui com o nosso modelo do Rutherford, observem a data, né? Thomson era 1904, a data que ele enunciou o seu modelo atômico, Rutherford 1911. Perceba como, com o avanço e as melhorias dos modelos atômicos, a comunidade científica vai ficando cada vez mais interessada nessa ideia do átomo, né? Então, o Rutherford, curiosamente, era aluno do Thomson também. Isso é muito legal, né? Ele meio que continuou o legado do Thomson. E o modelo dele é esse modelo bonitão aqui que aparece em desenho. Não sei se vocês assistiram Jimmy Neutron, né? Que tinha esse átomo aí todo bonitão, às vezes tem caderno. O átomo mais bonitinho é esse átomo aqui do Rutherford. Vamos entender aqui um pouquinho sobre ele, tá? Bom, com os fenômenos elétricos agora explicados, surgiu um novo problema, que era o problema da radioatividade. Tá? No final do século XIX, 1890 e bolinha, foi descoberto o fenômeno da radiação, que a gente vai estudar isso em breve. Tá? Basicamente, radiação podem ser ou partículas ou ondas eletromagnéticas que saem de certas substâncias e conseguiam atravessar paredes, às vezes paredes muito grossas. Tá? Basicamente, isso aqui é a radiação, a gente vai estudar melhor. E Rutherford, ele gostava muito de estudar essa parte aqui da radiação, e o modelo do Thomson não conseguia explicar o que era a radiação em termos de átomo, né? O átomo do Thomson não conseguia explicar o porquê que certas partículas e certas energias conseguiam atravessar paredes, muitas vezes até grossas, né? Então o modelo do Thomson não conseguia explicar isso daí. E aí o nosso amigão Rutherford, ele fez um experimento que ficou bem famoso, né? Esse experimento aqui de canhão de radiação alfa, que consistia no seguinte, ó. Observem que eu tenho aqui um blocão de concreto, esse bagulho aqui é um bloco de concreto. Dentro dele tinha paládio, poderia ser qualquer outra coisa que emitisse partículas alfa, tá? Partículas alfa, ele tem aqui uma carga positiva 2 vezes e uma massa, e uma massa aqui de 4, tá certo? Então a massa atômica aqui da nossa partícula alfa é a massa 4, ele tem carga positiva 2 vezes. É como se fosse um núcleo de hélio, tá? Então o paládio, que ele está aqui dentro desse concreto, ele lança nessa linha aqui um monte de partícula alfa, um monte de partícula positiva, tá? Então são várias bolinhas positivas que estão atravessando aqui. Todo mundo consegue imaginar? Tem várias partículas positivas aqui. E aí ele pegou uma folha super fininha de ouro, né? Com alguns átomos de espessura, beleza? Alguns átomos de espessura. Então essa folha de ouro seria, mas pelo modelo de Thomson, né? Seria isso daqui, uma parede cheia de bolinhas. Consegue imaginar? Pelo modelo do Thomson, a nossa folha de ouro era uma parede cheia de bolinhas. O que era esperado pelo modelo de Thomson? Era esperado o quê? Que as partículas alfa, por serem partículas, se chocariam com os átomos aqui da folha de ouro e seriam ricocheteados para fora, né? Bate, ricocheteia para fora, bate, como se fosse uma bolinha batendo na parede. Consegue imaginar isso aí? Um monte de bolinha batendo na parede. Afinal, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ok? Então, pelo modelo de Thomson,
era isso que acontecia. Mas, pelo padrão da radioatividade, né, o que a gente acabava observando com frequência? Que essas partículas atravessavam essa folha fininha como se nada tivesse acontecido, como se não fosse matéria. Mas o grande lance aqui do nosso amigão Rutherford é que ele colocou aqui como é que fala? Um monte de filme fotográfico, né? Que quando a partícula alfa se choca nesse filme, mostra uma bolinha, né? Mostra que teve ali uma colisão. Ele consegue detectar essa colisão aí das partículas alfa. Ele detectou colisões em lugares totalmente inesperados. Detectou essa colisão em lugares muito distantes. Então, para explicar isso, né, o Rutherford ele elaborou um novo modelo atômico que explicava ao mesmo tempo por que as partículas alfa conseguiam atravessar a folha de ouro e por que algumas partículas alfas eram ricocheteadas com ângulos às vezes enormes, ângulos muito grandes, ok? Então o átomo do nosso amigão Rutherford, ele era o nosso átomo, ele tinha um grande espaço vazio dentro dele, né? Então aqui para o nosso amigão Rutherford você teria um átomo com um núcleo positivo, tá? Um núcleo super positivo, e bem longe você teriam elétrons orbitando esse núcleo, tá? Mas seria bem longe mesmo, beleza? Então, como tinha um espaço vazio enorme agora, que o próprio átomo está ocupando, né? Então você tem um átomo gigantão lá, mas na verdade só o núcleo dele é super denso, super positivo, e os elétrons demoram um tempão para dar uma volta lá no núcleo, né? Então o modelo dele se parece muito com os planetas orbitando o Sol, tá certo? Por isso que o modelo do Rutherford é chamado de modelo planetário. Então o átomo ele seria, né, virtualmente o tamanho do átomo seria todo esse caminho que os planetas fazem ao redor do Sol, né, todo esse conjunto de coisas, mas na verdade só poderia ter ricocheteamento se a nossa partícula alfa batesse no núcleo do átomo. Então olha só, como você tem um espaço muito grande entre o núcleo e os elétrons, é possível as partículas alfa atravessarem aquela folha de ouro. Então com esse modelo ele consegue explicar por que a radiação consegue atravessar a matéria. E ao mesmo tempo, por que a partícula alfa, ao bater, né, em algumas partes da folha de ouro, ricocheteavam com ângulos tão grandes? Porque você teria, né, a partícula alfa, que é positiva, ela bateria no núcleo, que também é bastante positivo, e aí, positivo com positivo, se repele, você tem aí o ricocheteamento das partículas alfas quando elas se chocam no núcleo, beleza? Então, basicamente é o seguinte, partícula alfa bateu no núcleo, vai ricochetear com bastante força, né? Não bateu no núcleo, vai atravessar como se não existisse nada. É isso que o modelo de Rutherford fala para explicar a radiação. Como é que era esse modelo formalmente, né? Os elétrons, eles ocupam aqui órbitas como se fosse mesmo um sistema solar, né? Os elétrons fariam os papéis aqui dos planetas, ok? Legal, então aqui eu falei só de partículas positivas, que eram chamadas de prótons, até hoje são chamadas de prótons. E aí, somente em 1932, olha só, um tempo muito distante, o nêutron foi descoberto por esse carinha chamado James Chadwick. Eu não vou falar de como foi feita essa descoberta do James Chadwick, mas o nêutron não está presente em nenhum modelo atômico, nem do Rutherford, nem do Bohr, que a gente vai ver a seguir, tá? Então, se alguma questão falar para você que tinha nêutron no modelo do Bohr, no modelo do Rutherford, não marque, tá? Quem descobriu o nêutron foi Chadwick muito tempo depois, James Chadwick. Beleza, então vamos lá. O que é importante aqui do Rutherford? Núcleo denso e positivo, tá? Elétrons bem distantes em órbitas circulares, ok? Órbitas circulares. Explica a radiação, explica a eletricidade, explica leis ponderais, certo? Tem uma falha fundamental que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Mas antes, vamos tentar fazer um exercício aqui. Dá uma pausa, verifica aí se você consegue fazer.
e vamos nessa. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores Geiser e Martsen observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Então, vamos lá. A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios e um pequeno número sofreria desvios muito pequenos. Isso é o que ele observava, não era o que o modelo de Thomson previa. Tá? Isso é o que ele observou por muito tempo, mas não era o que era previsto por Thomson. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina? Não, um pequeníssimo número de partículas, muito pequeno mesmo, é que sofria esse grande desvio, né, que levou ele a formar esse modelo, mas de acordo com o modelo de Thomson, isso não aconteceria. Tá? C. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio? Não, nada a ver essa aqui. D. A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. É o que eu falei para vocês, os átomos eles formariam, né, como se fosse uma parede, e as partículas alfa, por serem partículas, bateriam nessa parede e iam ricochetear, tá certo? Não haveria brecha nessa parede para atravessar a partícula alfa. Então, de acordo com o modelo de Thomson, é isso aqui que iria acontecer. Alternativa D, beleza? Não entendeu? Deixa aqui nos comentários, a gente responde depois. Continuando aqui então, observe, 1913, 2 anos depois que o Rutherford elaborou o seu modelo atômico, veio o nosso amigão Niels Bohr e propôs um novo modelo, né? Na verdade, ele corrigiu o modelo de Rutherford, que tinha uma falha, eu já vou comentar essa falha, e aí esse modelo foi um sucesso muito grande. Só uma curiosidade, né? O Niels Bohr, ele era goleiro de futebol da seleção do país dele, eu não lembro que país que era, mas ele era um atleta muito famoso, ele largou tudo para ser cientista. Na época o pessoal ficou meio em choque, né? Mas ele foi um dos únicos caras que ganhou numa discussão de Einstein. Então esse cara é muito zica, ele é muito bom. Então vamos lá. Qual que era a falha fundamental aqui do nosso modelo de Rutherford, né? Uma falha um pouco difícil de entender, eu vou tentar resumir aqui o máximo possível, tá? Os elétrons fazem esse movimento circular. Para fazer o movimento circular, ele precisa de uma aceleração chamada aceleração centrípeta. Vou desenhar aqui que é melhor, né? Você tem aqui, ó, núcleo positivo, vou desenhar um elétron apenas, tá? Esse elétron está fazendo um movimento circular. Para isso acontecer, ele precisa ter uma aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, você tem força centrípeta, ok? Não expliquei isso aqui. Você pode acessar uma aula de física e dar uma olhadinha nesse conceito, tá? Mas existe um princípio, que eu não vou me estender nesse princípio aqui, acreditem em mim, por favor. Esse princípio diz que quando um elétron está acelerado, ele emite luz, ele perde energia, tá certo? Então, quando você acelera uma carga, né, de modo geral, você tem emissão de energia. Só que aí, o que acontece? Esse elétron está fazendo esse movimento circular, ele tem aceleração, ele deveria estar perdendo energia continuamente, então esse elétron ele ia perdendo força para continuar nessa trajetória circular e eventualmente ele entraria em colapso com o núcleo. Essa é a falha fundamental do modelo de Rutherford. E ninguém conseguia explicar o porquê, né, que não acontece isso. Então, por isso que o modelo de Rutherford, apesar de ser muito bonito, ele sofreu duras críticas aí na academia científica. É isso aqui que acontecia, né? O elétron ele ia perdendo força até que ele se chocaria com o núcleo, beleza? E aí o Bohr, ele sugeriu uma coisa ousada para a época, né?
vamos abrir um parênteses aqui. Nessa época, radiação já tinha sido explicada, só que agora a gente estava, né, a comunidade científica estava ocupada com fenômenos quânticos. Que é isso? Né? São fenômenos que envolvem pacotinhos de energia. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar já no efeito fotoelétrico, né? A dualidade da onda-partícula da luz, né? que até levou Einstein ao prêmio Nobel dele. Né? Então, o que era esse efeito fotoelétrico? Né? A luz, ao mesmo tempo, era onda e partícula, e essas partículas, ao se chocarem com átomos de metais, né? Dependendo da cor dessa luz, ela poderia lançar elétrons desse metal para longe. Ela conseguiria ionizar esse metal, entendeu? Mas não era qualquer luz. Para cada metal você tinha uma cor específica para realizar isso. Então, o que explicava esse fenômeno, né, era a física quântica, que estava surgindo ali na época. E toda a física quântica tem a ver com pacotes de energia, tá? Basicamente isso. É um pouco difícil de a gente entender, mas vamos seguir com essa ideia por enquanto. Então, Bohr, ele sugeriu que os elétrons, eles também têm esse pacotinho de energia. Então, para que um elétron ele consiga aumentar a sua órbita ou diminuir a sua órbita, ele precisaria receber ou perder uma quantidade específica de energia. Então, o Bohr, ele distribui os elétrons em regiões altamente específicas ao redor do átomo, chamados níveis de energia, tá? Que são as órbitas que os elétrons podem ocupar, beleza? Então o elétron ele nunca pode ficar entre os níveis. Ou ele está lá na primeira camada, ou ele está na segunda, ou ele está na terceira. Ele nunca está entre as camadas. Ok? Essa ideia aqui de níveis de energia foi o Bohr que introduziu. E esse nível, né, de energia tem a ver com a física quântica, tem a ver com esses pacotinhos de energia que o elétron precisa receber para subir de nível ou perder para descer o nível. Faz sentido? Então, continuou com tudo que o Rutherford tinha falado, mesma coisa, ele só acrescentou essa ideia aí de níveis de energia. E aí foi um sucesso, né, porque isso aí conseguiu explicar, né, o porquê que os elétrons não entravam em colapso com o núcleo, que o Rutherford não conseguiu explicar. E o Bohr, ele foi tão cabuloso que ele até desenvolveu uma equação matemática que descrevia com perfeição os átomos de hidrogênio e de hélio. Ele conseguia calcular exatamente a órbita dos níveis de energia do hidrogênio e do hélio. Foi um feito assim muito da hora, foi muito assim cabuloso para a época, né? Por isso que esse modelo foi super bem aceito por bastante tempo. Mas a falha do Bohr é que essa equação não conseguia ser extrapolada para outros átomos além do hidrogênio e do hélio. Mas ele já conseguiu descrever muita coisa, né? Hidrogênio e hélio já é bastante coisa comparado com o que a gente tinha antes. Então esse aqui é o nosso modelo corrigido, o modelo que ficou conhecido como Rutherford-Bohr, né? O Bohr ele dizia que o modelo de Rutherford era bonito demais para estar errado. E aí ele simplesmente complementou, por isso que ficou chamado aqui Rutherford-Bohr. Mas tem autores que chamam modelo de Bohr, beleza? Observe que não há nêutrons aqui dentro, tá? Não há nêutrons. Aqui são apenas um aglomerado de prótons no núcleo e elétrons distribuídos aqui em níveis de energia. Essa é a palavra-chave do Bohr, níveis de energia, tá? Observe as nossas órbitas. Elas são elípticas? Não são elípticas, são órbitas circulares, tá? Então, já vi questão falando aqui na alternativa que a órbita do Bohr era elíptica. Não é, tá? É órbita circular, tá certo? O modelo que fala de órbita elíptica é o de Sommerfeld, que veio depois, não interessa pra gente agora, tá? Mas observe que não tem nêutron. O nêutron surgiu em 1932, estamos aqui em 1913, beleza? Maravilhoso. Então, ó, dá uma pausa, tenta resolver aqui essa questão. Vamos aqui resolver então. Ó. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr propôs um novo modelo atômico fundamentado na teoria dos quanta de Max Planck, estabelecendo alguns postulados, entre os quais é correto citar o seguinte: os elétrons estão distribuídos em órbitas.
Isso aqui faz sentido, tá? Vamos analisar as outras. Quando os elétrons efetuam um salto quântico do nível 1 para o nível 3, liberam energia sob a forma de luz. Opa, olha só, ele quer do nível 1 para o nível 3. Então, temos aqui um núcleo, o elétron está aqui no nível 1, temos aqui o nível 2, temos aqui o nível 3. Para o elétron ele saltar do nível 1 para o nível 3, ele precisa ganhar energia, tá? Então, vou colocar um E maiúsculo aqui de energia. Agora, se ele fosse do 3 para o nível 1, ele ia perder energia, tá? Então, assim, se você quer promover um elétron para níveis acima, ele deve absorver energia. Agora, se o elétron está lá em cima, ele quer voltar para os níveis anteriores, ele vai perder energia, uma quantidade exata, tá certo? Então, isso aqui está errado, tá? Não é liberam, é absorvem. Aos elétrons dentro do átomo são permitidos somente determinadas energias que constituem os níveis de energia do átomo. Isso aqui faz bastante sentido, tá? Aqui eu acabei de ler, está escrito orbitais. Eu não tinha lido esse orbitais, eu tinha lido órbitas. Isso aqui está errado, tá? Não é distribuído em orbitais. Eu pensei em órbita, né? São as órbitas dos elétrons, que é diferente de orbitais. Então não pode ser esse aqui. Isso aqui agora é o que mais faz sentido por enquanto. O átomo é uma partícula maciça e indivisível. Não, se ele tem elétrons, ele não é mais indivisível, não é mesmo? O átomo é uma esfera positiva com partículas negativas incrustadas em sua superfície. Isso aqui é Thomson. Então a alternativa correta é essa daqui. Os elétrons dentro do átomo são permitidos somente determinadas energias que constituem os níveis de energia do átomo. Perfeita resposta, beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, a gente responde depois, tá? E agora vem um bônus, é um modelo orbital. Isso aqui não cai no vestibular, então vou passar aqui rapidinho, tá? Mas é interessante para a gente até facilitar o entendimento de questões futuras que a gente vai trabalhar aí ao longo do curso, tá? O modelo orbital foi proposto por esse cara aqui, o Erwin Schrödinger. Talvez vocês tenham ouvido falar nesse nome, com o gato de Schrödinger, né? No Facebook às vezes aparece, tem série que fala dele e tal, né? Essa foto aqui só tem gente cabulosa, né? O Einstein, Marie Curie, tem o Bohr em algum lugar, o Bohr, tem só os cramunhão aqui da física. Foi uma conferência onde a galera definiu a física quântica. Basicamente eles criaram a física quântica. O Schrödinger está em algum lugar daqui também, né? Só você procurar que você vai enxergar, beleza? Então, ó, vamos lá. O modelo de Bohr, ele explicava só então os átomos de hidrogênio e hélio. Faltava um pouco de fundamentação teórica nesse modelo, e quem conseguiu contribuir, né, com isso foi uma galera, né? O Einstein teve a sua contribuição, o Heisenberg deu sua contribuição, e o Schrödinger, ele criou uma equação matemática chamada equação de Schrödinger, que é uma equação cabulosa e sinistra, que ela consegue determinar qual que é o formato do local onde o elétron fica, entendeu? Ele consegue determinar onde os elétrons ficarão ao redor do átomo, não apenas a camada, né? Você não tem apenas a camada onde o elétron fica. Dentro de cada camada existem regiões onde o elétron prefere ficar e regiões que ele pode ficar, mas não fica. Percebe a diferença? Eu posso ficar em tal lugar, mas eu não estou lá. É isso que o elétron, né, acontece com ele. Então esse modelo de Schrödinger, ele é o modelo mais completo, mais cabuloso que tem, beleza? Só para vocês terem uma ideia, a equação de Schrödinger é um negócio tão, né, de outro planeta, que computadores hoje potentes demoram um certo tempo aí, talvez até umas horinhas, para resolver essa equação. E esse mano aqui fez isso no braço, ele conseguiu fazer essa equação no braço. Enfim, o cara é um ET, né? Então essa equação ela dá forma ao caminho que os elétrons fazem ao redor do átomo. Então aqui a gente tem alguns conceitos importantes, né? Os níveis de energia que o Bohr mesmo propôs são as regiões onde o átomo pode ficar, tá? Regiões que podem acomodar elétrons. E aí com o modelo orbital surge um novo conceito
conceito de orbital, orbitais, né? Que é uma região dentro da sua camada com maior probabilidade de se encontrar um elétron, beleza? É impossível você encontrar um elétron em um lugar específico pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que eu não vou explicar aqui, mas vocês já devem ter ouvido falar nesse nome alguma vez na vida. Então, os orbitais, a gente pode entender como sendo a região onde o elétron de fato fica. Então, nível de energia onde o elétron pode ficar, orbital onde ele fica dentro do nível, beleza? E aí você tem alguns níveis, né? Você tem orbital S, orbital P, orbital D e orbital F. Cada orbital ele consegue acomodar 2 elétrons, ok? Um que vai girar, por exemplo, no sentido horário e o outro que vai girar no sentido anti-horário, beleza? Então, o sentido que o elétron gira dentro de um orbital a gente vai chamar de spin, beleza? Quando o nosso, por convenção, né, se ele está girando no sentido horário, o spin dele é mais meio. Se está no anti-horário, o spin dele é menos meio, ok? Então, cada orbital cabem 2 elétrons. Eu só tenho um orbital S, cabem 2 elétrons no subnível S, tá? Orbital também a gente chama de subnível. Eu tenho 3 orbitais P, cada orbital P tem esse formatinho aqui. Então, 2 elétrons cabem aqui, 2 elétrons cabem aqui, 2 elétrons cabem aqui, cabe um total de 6 elétrons. Aqui cabem 2. Eu tenho 5 orbitais D, olha como começa a ficar mais difícil de a gente desenhar, né? Cabem 2 aqui, cabem 2 aqui, cabem 2 aqui, então cabem 10 elétrons no total no subnível D. E 7 orbitais F, cabem 14 elétrons aqui no subnível F, beleza? Então, vocês já devem ter visto isso, né? Na distribuição eletrônica do Linus Pauling. 1s2, 2s2, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Essa distribuição vem desses subníveis, tá certo? Então, você tem aqui orbitais do tipo S em todos os níveis. A partir do nível 2, todos os níveis têm o orbital P. A partir do nível 3, todos os níveis têm orbital D. E a partir do nível 4, todos os níveis têm orbital F, beleza? Vai aumentando aqui o tamanho do nosso átomo. Então, ó, vamos ver como é que esses elétrons são distribuídos de acordo com esse modelo. Por exemplo, para o átomo de sódio, né? Então, o átomo de sódio ele tem 11 elétrons, né? Sódio ele tem o número atômico 11, portanto ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Ele tem 3 camadas, tá certo? Então, ó, na primeira camada ele tem um orbital S, certo? Então ele vai ficar aqui com 2 elétrons, que é esse bagulhinho aqui meio roxo, tá? Você tem esse orbital 1s, cabem 2 elétrons ali da primeira camada. Acabou a primeira camada, vai para a segunda. Então na segunda camada, o que nós temos? Na segunda camada nós temos outro orbital S, que cabem 2 elétrons, e agora eu tenho orbital P. Esse 2 aqui é 2 da camada, tá? Eu tenho 6 elétrons distribuídos no subnível P. Eu não tenho 3 orbitais P? Tenho 3 orbitais P, cada um cabe 2. Então cabe um total de 6 elétrons. Esse expoente que eu coloquei é a quantidade de elétrons que existe nesse subnível. Observem que por enquanto eu distribuí apenas 10 elétrons, falta 1. Então na terceira camada, o que nós temos? Nós temos um elétron que sobra no subnível S, tá? Fica 3s1. Então olha só, primeiro subnível S, tá? Tá aqui, 2 elétrons. Segundo subnível S, você tem 2 elétrons aqui nesse verdinho. Ainda no nível 2 você tem o subnível P, certo? Então tem 2 aqui nessa gotinha dupla, tá? Tem 2 aqui, tem 2 aqui, tá vendo? Tem 2 aqui. E por último tem 2 aqui nessa outra gotinha, beleza? É aí que tá os elétrons P6. E aí o último elétron que sobrou está aqui nesse último orbital 3s. Tudo bem? Você não precisa
ter essa visão de todos os átomos que você vai trabalhar, tá? Não precisa ter. Não precisa fazer esse raciocínio que eu fiz aqui com vocês para fazer a distribuição eletrônica. Você pode usar a distribuição do Linus Pauling, beleza? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui eu estou só dando uma interpretação aqui para vocês de onde estão os elétrons, beleza? E vai ficando cada vez mais complexo, conforme você vai aumentando aqui os seus níveis, né? Os seus níveis atômicos. E aí então vamos resumir tudo que a gente viu até agora, né? E fazer uma última questão. Importante que vocês, nesse resumo, observem o que cada modelo explica e o que foi inovado em cada modelo. Então olha só, o modelo de Dalton é uma bola simples e maciça que explica as leis ponderais. Tá? O modelo de Thomson é uma massa gelatinosa positiva com elétrons incrustados. A inovação aqui foi a descoberta do elétron, a descoberta de partículas subatômicas, ok? O modelo de Rutherford é um núcleo positivo com elétrons, né, em órbitas circulares super distantes do núcleo, ok? Então você tem aqui a ideia de núcleo com elétrons distantes. Descoberta do próton, beleza? Modelo planetário. Modelo de Bohr, ele acrescenta a ideia de níveis de energia, tá? Níveis de energia. Então, aqui a gente não comentou nos modelos, mas só para vocês terem aqui uma ideia da cronologia, né? A órbita elíptica foi proposta por Sommerfeld um tempo depois, mas isso tanto faz, tá? E o nêutron foi descoberto em 1932 por esse carinha aqui, chamado James Chadwick, beleza? Então não coloquem nêutron em nenhuma questão de modelo atômico, tá? Não existia nêutron na época do Rutherford, por exemplo, beleza? Então, ó, façam aí esse exercício, dá uma pausinha e vamos lá. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos atômicos de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte quadro: modelo, características. Tá? Vamos para a pergunta primeiro. O número de erros cometidos pelo estudante é... Então vamos lá, vamos caçar erro. Dalton, átomos maciços e indivisíveis, tá certo. Thomson, elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de cargas positivas. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Tá certo isso aqui, nada para ser corrigido. Rutherford, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central, ok, de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron. Ótimo, é justamente por isso que tem a falha, né? Bohr, elétron de carga negativa em órbitas em torno de um núcleo central de carga positiva. Apenas certos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron são possíveis, que é o conceito de níveis de energia, tá certo também. Quem diria, hein? A resposta que ninguém ia chutar, 0 erros. Esse aluno tem que ser você, hein? 0 erros aqui. Maravilha, galera. Valeu, então. Acabou a aula de hoje, eu sei que foi um pouco longa. Eu ia dividir, mas acabei não dividindo, deu certo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, compartilha com seus amigos. Se quiser me ajudar financeiramente, eu vou deixar o link aqui do Apoia-se. Você pode fazer a doação de R$1, olha só que legal. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.